Como é que acabou o Phineas e Ferb? Já pensaste nisso? Nem sei. Aquilo, a musiquinha era 104 dias que fazem as férias. Qual é que é o 104? E o 104? Eu vi uma carrada de episódios. Já nunca percebi se eles faziam. Tipo, era 104. uma atividade, uma cena que eles faziam, uma por dia, Por não dia. é? Mas eu vi muitos episódios, mas não vi 104 dias. E agora não faço a mínima ideia como é que acabou. Tipo, não é? Tipo, o que aconteceu ao E houve Phineas? O mais que do que aconteceu ao Ferb? 104 episódios, senão toda a gente via aquilo num instante. Capaz, é capaz. Não, porque eu vi muitos episódios em repetido. Era no Disney Channel. E Exato. depois passava no Disney Kids na SIC. Não era? Acho que era uma coisa assim. Já nem lembro. E dava também uma cena dos pinguins do Madagascar. Mas eu no outro dia estava a pensar, fogo, como é que terá... Porque depois tu cresceste e aquilo ainda dava a dar, deixaste de ver e eu... Por isso é que são mais do que 104 dias. Passaste para a fase Ou da... então aquilo condensaram 10 anos da vida deles em episódios, se calhar. Porque tu passaste para a fase Ana Montana e Feiticeiros do Waverly havia uma Place e a Zack e Cody todos a Raven, bordo. lembras-te da Raven? Yeah. Zack, Isso, nós passámos todos, nós demos tipo o upgrade das séries Das seguintes, não é? No Hotel do Sotel. O Hotel do Sotel era mais fixe do que todos a bordo. Tipo, assumimos isso aqui. Exato. E pá, depois deixaste de ver o Phineas e Ferb. Agora não sei como é que o Phineas e Ferb acabou e estou curiosa. Se calhar tenho que ir puxar para trás. Vou puxar para trás só para ver como é que o último episódio. O que é que aconteceu ao Phineas? O que é que aconteceu ao Ferb, ao Ornitorrinco, à Candace? Estou curiosa, percebes? E pronto. Ai, cantaram a canção da abertura. E pronto, foi isto. São coisas. Ai, meu Deus. Pronto. Então, hoje vamos só dizer aqui que provavelmente o episódio de hoje vai ser um bocadinho mais sério e menos brincalhão, não é? Porque, no sentido em que eu até estava com algum receio de falarmos sobre isto e o João é que me disse, não, nós vamos falar sobre isto e vamos conseguir fazer a coisa de uma forma Os temas têm que ser séria e temos que falar das coisas e eu estava, não sei se é o melhor tema e tu, não, vamos falar sobre isto de uma forma séria e fomos os dois ler bastante sobre esta questão do RSI, que é basicamente o tema que nós vamos falar de hoje. E porquê é que nós começámos a falar disto? Porque acabou por ser um tema bastante falado nos debates e eu fiquei extremamente incomodada com algumas questões e a forma leviana como se falou do RSI, que no fundo é o rendimento Ou a forma social errada de inserção. Exato, eu fiquei incomodada mesmo com a forma errada como se falou do RSI e lembro-me de ter falado contigo e ter dito que estava mesmo super incomodada e que não percebia sequer porque é que estas coisas porque é que os assuntos estavam a ser levados assim à mesa desta forma leviana e quase despreocupada como se estas pessoas fossem criminosas e tu concordaste comigo nesse sentido. O quê? Às vezes falavam quase como se não fizesse sentido existir. Sim, como se aquilo fosse uma invenção descabida do nosso Estado e agora vamos acabar com isso. Pegou-se ali naquele soundbite, não fazem, são pessoas que não querem fazer nada e que nós pagamos e têm Mercedes à porta e têm não sei o que à porta. E eu lembro-me de ter falado com o João e ter dito, acho que isto é um assunto bom para falarmos num podcast, tenho algum receio de falar sobre isto porque... Tanto que adiámos. Saltou aqui uma semana ou duas. Assumindo assumindo que vamos falar eu vou falar de uma posição de privilégio em que nunca usufruí graças a Deus, ainda bem, nunca tive de recorrer ao RSI ou aos meus pais ou as pessoas com quem eu vivo. Próximo que tu eu acho que eu devo conhecer pessoas que recorreram ao RSI porque é como aquele, eu não conheço ninguém que vota no Chega. Não, devemos conhecer, mas eu... Essas pessoas se calhar não me dizem. Uma pessoa que me tenha dito que usufruiu disso, eu não conheço, honestamente. E eu disse-te muitas vezes... Sabes que... Desculpa estar-te a interromper, mas acabaste de me fazer lembrar de uma coisa que ouvi há uns anos o meu pai pregou, não só o meu pai, mas algumas pessoas mais velhas, porque havia aquela cena da ação social que nós passávamos lá à porta, lembras disso? Exatamente, sim. E lembro-me muita gente dizer, da malta mais velha, que quem realmente precisava e quem realmente é pobre, às vezes não tem vergonha e não pede. Pois, e eu acho que passou um bocadinho por aí. Por isso é que depois há tanta polémica que as pessoas que usufruem não precisam. Eu acho que passou um bocado por aí no sentido em que eu não conheço ninguém que tenha dito diretamente eu usufruo ou já usufruí ou os meus pais correram RSI e provavelmente, de certeza que conheço, porque quais são as probabilidades de não conheceres ninguém que tenha que tenha usufruído. E eu fiquei mesmo mal impressionada com o facto de, principalmente aqui, não quero ser tendenciosa, mas a verdade é que foi a maioria das pessoas, foram alguns dos políticos de direita que falaram desta ajuda de uma forma mesmo quase respeituosa. Respeitadora para quem precisa. E eu lembro-me de ter dito ao João quando mandei-lhe uma mensagem a dizer... Ninguém no fundo quer isso, não é? É isso, é que eu lembro-me de ter dito quando eu vi o debate do Costa com o Jerónimo, antes do Jerónimo
ter de abandonar a campanha por algum tempo por causa da operação, e ele disse uma coisa ao Costa que para mim é a frase dos debates, e eu lembro-me de ter ouvido aquilo e quase me emocionei porque ele disse: nós estamos aqui a falar de coisas, mas a única reivindicação de um pobre é deixar de ser pobre. Aquela frase foi um murro no estômago, porque comoveu imenso, e a verdade é essa, é que nós às vezes estamos aqui. Eu lembro-me que no episódio passado estava a dizer: a pandemia, eu queria viajar e atrapalhou-me e não sei o quê. E eu estava aqui a falar da cultura e houve pessoas que nem nunca usufruem da cultura. Exato, é isso. E depois nós fomos fazer esse exercício para casa, que é no sentido de fogo, nós estamos a falar de uma posição de privilégio em que nós nunca tivemos de passar por isto. Nunca passaste fome, nunca passaste frio, nunca te faltou as coisas mais básicas. E quando o Jerónimo disse a única reivindicação de um pobre é deixar de ser pobre, eu fiquei mesmo... foi um murro no estômago. Eu disse e depois mandei pensar a dizer: não, nós vamos ter de falar sobre isto, mas eu vou ter de ir ler sobre isto, vou ter de perceber que temos que falar com mais conhecimento. Exato, e porque é que isto está a incomodar a tanta gente, e é assim uma fortuna tão grande que estas pessoas estejam a receber, e pronto. É que estamos a confundir as pessoas que vão arranjar maneira de ficar a receber subsídio de desemprego com as pessoas que recebem RSI. Estamos a confundir dois subsídios. E também estás a confundir com as pessoas que, exatamente, e também estás a confundir com as pessoas que têm empregos, que têm empresas próprias e assim, e declaram o que querem, declaram o mínimo para receberem apoios do Estado. Estamos a confundir. Estamos a confundir várias coisas, não é? E é que o RSI é mesmo uma coisa grave. E não é assim tanto dinheiro. É que o mais chato é que, imagina, se estivéssemos a dar uma fortuna às pessoas. É que se fosse uma fortuna, e não é. E a maior parte das pessoas que recebe são crianças, ainda por cima. É que acho que caiu-se no chavão de rendimento social e não sei o quê, mas as pessoas, na verdade, a maior parte delas recebe ordenados mínimos por estarem desempregados, mas estão desempregados porque querem, e esses sim são as verdadeiras pessoas que não querem fazer nada, e esses sim têm que terminar. Agora, quem está a receber o RSI não está propriamente na maior. E isto surgiu, isto não é uma medida que tenha muitos anos a nível de Estado Social, não é? Epá, eu nem sei ao certo. Sabes que eu, quando comecei a procurar, comecei a encontrar, imagina, notícias não é reaprovações, mas é tipo modificações e diplomas sobre... É isso, diplomas e pronto, é isso, fazer ajustes às leis e como é que se processava os pedidos e quem é que tinha direito e quem é que não tinha, e não cheguei nunca à raiz. Mas não é tão antigo assim, mas já tem uns anos. Sim, de certeza que cada idade da democracia deve ter 20... Deve ter para aí 25 anos, não sei, nunca 26 mandados anos. Tiro do pé. Se tiver a mandar, depois digo. Se calhar devíamos fazer esse exercício de ver qual foi o governo que criou... Pôs em prática. Ou que sugeriu... Sim, que surgiu, onde surgiu esse diploma. E eu lembro-me de ter... Depois, quando surgiu esta questão do RSI estar a ser debatido e de haver vários candidatos... Eu não quero cair outra vez no mesmo erro, mas foi na mesma conversa, mas foi exatamente o que aconteceu, de haver vários candidatos de direita a falar sobre isso. E eu lembro-me de... Depois também começaram a surgir, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, começaram a surgir imensos testemunhos de pessoas que usufruíram do RSI e que no fundo isso foi a forma de não passar fome, de conseguir pagar a conta da luz. Foi só a forma de estar a respirar, não é? Exato. Mas como se estivesse só ficar à tona. Foi a mesma forma de estar à tona, que é um complementozinho que servia para, se o RSI pagar... Pelo menos da alimentação, a luz ou a água, exatamente. Paga a alimentação. Exatamente. E não paga mais do que isso. Quando tu vês esses... Até, já falámos aqui várias vezes de valor, mas não sei se queres avançar. Os valores de 185 euros, 145 euros... Sim, os valores são super... Os valores até são bastante baixinhos. São super pequenos, era isso que eu estava... São baixos, no sentido em que... Por isso é que eu estava a dizer, pagam a alimentação ou pagam as contas. Ninguém vive daquilo. Vivendo no agregado familiar... Aquilo é o titular, não é? Recebe 180 euros, 189 euros. A pessoa, as outras pessoas que se forem adultas recebem 132 euros e se forem crianças recebem, ou seja, menores de 8 anos recebem 94 euros. Por isso, imagina, uma família que usufrua do RSI, dois pais e duas crianças, não chega... E normalmente não atribuem ao agregado inteiro. Normalmente é uma pessoa do agregado. Ok. E isso eu nem sabia. Uma das notícias que eu encontrei era bastante recente, era por causa dos debates, e era que não era muito comum todas as pessoas do agregado receberem. Era, por exemplo, recebia se calhar o pai e as crianças, ou recebia a mãe e um filho. Não era tão comum assim. Por exemplo, uma família com 3 filhos, pai e mãe, e 3 miúdos, não era muito normal estarem os 5 a usufruir.
Ok. Ok. Isso ainda Ainda é menos que o que as do pessoas estão à a gente espera. pensa. Exato. E nós estávamos a falar sobre isso e eu lembro-me de pensar. E agora que Quando- estou a fazer contas assim muito à pressa de cabeça e dá à volta de 500 euros em Por 4 pessoas. 4 pessoas. E eu... Que está bem longe do ordenado mínimo neste momento. Se tu fores olhar para o teu recibo de vencimento, pelo menos eu fiz esse exercício quando me fui informar sobre os valores do RSI, e se calhar era ignorância minha, ou nunca ter pensado nisso devidamente, ou nunca ter sido confrontada com essa situação. Eu, quando fui ver os valores do RSI, eu pensei, eu recebo subsídio de alimentação, se eu trabalhar 22 dias por mês, eu recebo 167, é o valor estipulado. Nós falámos sobre isso, Sim, nós na altura falámos Não. que é um valor calculado ao dia. é um valor calculado ao dia. E eu estava a Vezes pensar, 22. ok, se eu trabalhar 22 dias, eu recebo mais ou menos um RSI, não é? Yeah. Por mês. E eu posso dizer que neste momento, se eu vivesse sozinho, eu não sei se 167 euros, como as coisas estão muito mais caras, com o aumento do salário mínimo ter implicado que todos os produtos alimentares aumentaram de preço, eu não sei se com 167 euros conseguia fazer As compras para a as compras alimentação. para o mês todo. Ou se calhar conseguia, mas nunca... Não ia, Mas não vais exato. com isto e e não ias tipo, vais com atenção. e depois não vais comer fora nenhuma vez. E eu acho que a minha mãe tem uma forma de ver as coisas de uma forma muito engraçada, que eu às vezes fico a olhar para ela e penso, ela tem razão. Estas pessoas às vezes já vivem-se tão apertadas que é tipo, para tentar que o dinheiro chegue até ao final do mês, e depois quando se puderem usufruir de uma coisa que é ir jantar fora, ou ver um concerto, ou ver uma... Tipo, devem ir e merecem ir, e há muito... Até há uma Pois, ideia... às vezes é isso mesmo. Há uma ideia errada que... mas tu és de esquerda e tens um iPhone, ou tu és de esquerda e tens sapatilhas de foste ao marca, festival, ou tu és de esquerda... E assim, tu podes ser de esquerda E não ser atrasado mental. e podes ser de esquerda e ter bens e viveres comodamente e quereres isso para as outras pessoas. Universal. Eu disse isso muitas vezes. Eu não sou egoísta, não sou altruísta o suficiente para... Ou seja, nós todos contribuímos, o nosso ordenado contribui todo para o Estado Social, e ainda bem, eu já disse várias vezes que se me dissessem que esses valores serviam para ajudar mais pessoas, eu se calhar não me importava descontar um pouco mais. Se fosse para efetivamente injetar dinheiro no Estado Social. Mas o que eu estou a dizer é, fogo, man, só porque tu és de esquerda, as pessoas de esquerda não têm todas de ser pobre, e nós estamos aqui os dois que somos de esquerda e felizmente nunca tivemos de recorrer a essa ajuda, e ainda bem, não é? Ainda bem. E nós queremos é que as coisas se nivelem por cima, nós não queremos... Era não isso mesmo que eu te ia dizer há bocadinho. É que estamos sempre habituados a nivelar por baixo. Uhum. Não tem, fica aqui. Não tem, não vai. Não Exato. toda a gente vai. Devia ser um direito universal. Mas é que E nós... só para colar ao episódio anterior que eu disse qualquer coisa como a cultura é um direito universal, Uhum. ou um direito de todos, ou qualquer coisa do género, ou pelo menos uma coisa Uhum. desse género, nem que o RSI sirva só para que as pessoas possam usufruir. Imagina, de coisas eles boas. chegam ao fim do mês e não dá para mais nada, que seja o RSI que os deixe ir ver um concerto. Ou que os deixe ir ver um jogo de futebol, ou que os deixe... Pois eu é que não gosto de futebol. Sim, estou estou a a dizer- ser tendencioso. Ou seja, como é que nós estamos... Eu Para acho que comprar um livro, não sei, eu qual- acho o que que quiserem. as Estou a pessoas- ser- o facto de nós não conhecermos testemunhos, e depois fala-se muito isso, que é a vergonha de ter recebido RSI. Pois, é isso mesmo que Tu- eu acho. eu- Eu acho que quem recebe não vai querer dizer que Por que causa disso, recebeu. porque se criou um estigma, nós temos é que ser mais solidários uns com os outros e temos que perceber, poça, vivemos numa sociedade em que e não estou a falar do mundo inteiro, eu estou a falar de Portugal, estou a falar de 10 milhões, um quadradinho com 10 milhões de pessoas. Vivemos numa sociedade em que os direitos básicos consagrados na 11 milhões de pessoas. Estamos a falar de um país Mas é uma onde coisa- os direitos básicos, que é a habitação, não sei o quê, luz Tá e assim, ridículo. que deviam ser consagrados, e não há pessoas, ou seja, um país que tem um sem-abrigo está a falhar, não é? Então Yeah, imagina a nós temos quantidade de de pessoas de sem-abrigo, e o facto de nós termos, Centenas. o Jerónimo disse, 40% da população portuguesa vive no limiar da pobreza, o que quer dizer que se falharem estes apoios, Yeah. ou se deixar de haver Entramos em aquelas situação de instituições, pobreza. ou aquelas instituições que dão comida, ou que fornecem bens essenciais, ou roupa, essas pessoas vão Mas viver na Mas pobreza. há algumas dessas instituições que eu critico. Sim, tá Porque bem. não é só chegar lá e dar Mas comida não vale a pena entrarmos por aí, porque isso Sim. não é e ainda por todo cima já fiz o esse te- serviço e depois tema do- bati com os olhos
Sim, mas eu acho que não Porque vale a já pena irmos achava. por aí, porque obviamente que há instituições boas, há instituições más, como há empresas boas, há empresas más, e há boas pessoas e há más pessoas. Isso aí acho que é um bocado universal. Mas o que eu estou a Há dizer boas pessoas e há as outras. Exato. Eu acho que é preciso ser-se um grande filho da mãe, honestamente, é preciso ser-se um grande filho da mãe para se ir para a televisão, num país em que 40% da população vive no limiar da pobreza, atacar pessoas que usam este dinheiro para chegar ao fim do mês e poder, se calhar, pôr comida na mesa. Isso não me cabe na cabeça, é-me completamente... Faltam-me um bocado as palavras, por isso é que eu disse que não tinha a Não certeza faz que queria mesmo fazer. sentido este tipo nenhum, acho que bloqueia. É que é tipo, isso preciso não como teres quando falam para humanidade, mim. percebes? É isso. É que o que me aconteceu agora nestes debates todos foi esse exercício de há aqui pessoas com as quais eu concordo e com as quais eu não concordo, e tudo bem, não é? Eram 9 Sim, líderes ideologias políticos, de diferentes. estratos políticos completamente de um espectro político enorme, mas há pessoas de um espectro que não... Houve pessoas a falar disto de uma forma tão má, tão... Parece que é isso que nos leva ao dinheiro do país. É que nem tem a ver com serem... Mas o que nos leva ao dinheiro do país é o ordenado dos deputados. Mas é que a questão que eu estava a falar é mesmo essa, que é, como é que quem é que te fez tanto mal, ou o que é que aconteceu para tu ires para a televisão, um canal que está a ser emitido para todos os portugueses que tiveram uma televisão, quem é que te fez mal para tu conseguires atacar pessoas? E se calhar, ok, pode haver pessoas que não precisam do RSI e estão a enganar o Estado, mas eu acredito que isso seja uma ínfima, é uma ínfima parte. Se calhar, de 100% das pessoas, das pessoas todas, se calhar 1% não precisa, ou 2%. Então isso quer dizer que estás a ajudar as outras todas e tu nunca vais conseguir fiscalizar tudo, e tu nunca vais conseguir chegar a todo o lado. A pessoa que está a enganar por 180 euros, até é que é tão pouco, até que ponto é que está a enganar, não é? Eu acho que devia haver mais fiscalização das pessoas que estão a receber subsídios de desemprego porque não querem trabalhar. Acho que há mais fraude, por assim dizer, aí do que no RSI, ou as pessoas que trabalham por conta própria e declaram só o mínimo para receber os apoios todos para os putos na escola e entre outras coisas, depois fazem grandes vidas e toda a gente conhece pessoas assim de certeza. Acho que devia haver mais fiscalização e acho que há mais perigo aí do que no RSI. Também é um valor mais alto, na verdade, o subsídio de desemprego. Não é? Sim, É um valor mais alto. Até é calculado em função dos teus descontos, se nunca fizeste nada. Exato. A ordenado mínimo, não é? Para existires. Eu penso assim, se durante estes debates todos, tendo em conta tudo o que aconteceu, tendo em conta uma pandemia que tirou imensas pessoas para a miséria, se nós vamos debater, em vez de estarmos a debater medidas para levantar estas pessoas, para incentivar a criação de Como é que dizia o Rui Tavares do Livre? Que a política do voto acima. Do voto acima, não é? Em vez do voto abaixo. Se nós vamos para debates falar sobre o que é que em vez de tentarmos levantar estas pessoas e nivelar por cima, ou seja, tirar estas pessoas do buraco, se vamos falar para lá, tentar quase culpabilizá-las e dizer que elas são as culpadas da situação do país. Só estão assim porque querem e estão a levar o dinheiro ao Estado. Isso diz muito sobre ou seja, como é que moralmente, eticamente e caráter de algumas pessoas que estão na política e das pessoas que concordam com elas e que votam nelas. Porque assim, tu não sabes... Mas os que estão na política são mais graves do que os que concordam. Porque os que concordam só concordam. Os que bem, estão lá estão a dar voz e estão a querer representar uma ideia completamente errada. Se tu pensares assim e votares assim, se calhar és o tipo de pessoas que se fores na rua não vais ajudar, ou que ou pagas mal aos teus empregados e se calhar estás a contribuir para essa situação. Percebes? Ou seja, choca-me, deixou-me... Saber se estás a contribuir para uma situação dessas e continuar-se, tens que... É isso, é moralmente... E choca-me, deixou-me mesmo triste e foi uma coisa que me tirou a sono. E eu disse que fiquei mesmo sem saber o fazer e depois tu não podes fazer nada. Porque é que tu podes fazer? Tu não podes chegar lá e dizer vou injetar, não é? Não, tiro do meu ordenado para dar a estas pessoas, não é? Porque aquilo passa por tantas mãos que e é isso, sim, mas isso aí vamos para outras questões. Mas acho que o que nós queríamos aqui dizer e que eu quero tentar transmitir é que não é o RSI que está a empobrecer o país, não são as pessoas que usufruem dele, e se essas pessoas precisam da ajuda do Estado, o que nós temos de fazer enquanto sociedade, enquanto Estado, não só o Estado, mas a iniciativa privada, a iniciativa pública, a iniciativa social, temos todos que arranjar forma de nivelar estas pessoas por cima e de dar a todos os portugueses. Se imagina, se eu fosse Primeira-Ministra, eu sei que isto é impossível, mas se eu fosse Ministro ou se eu fosse líder partidário, eu não dormia a pensar
ok, o que é que eu vou fazer? Até, eu não quero saber se vamos taxar os banqueiros ou os bancários ou não sei o quê. Eu não quero saber, eu não ia dormir até as pessoas que estão a passar fome, que não conseguem alimentar os filhos, que não conseguem pagar a luz, a água e assim, que não têm casas, que tiveram desastres e que não conseguem, desastres ambientais, os fogos, os não sei o quê. E o que eu te disse no outro dia, que é, não sei se lembras que eu te mandei uma mensagem por causa da saúde. Exato. Se tu estás nesse limiar e te calha uma doença cara, imagina, tens cancro, Exato. como é que tu pagas isso? E vives? E depois como é que essas pessoas depois não, e depois isto vai sempre naquele A saúde, pá, isso e vai sempre naquele discurso que é, normalmente as pessoas que atacam estas pessoas também são as pessoas que querem desmantelar o SNS, que ainda é o único sítio que ainda dá cuidados de saúde a estas pessoas, porque para nós é fácil. Eu, se tenho um problema, eu tenho um seguro de saúde, ou fruto do meu trabalho e da minha, ou seja, eu tive sorte. Eu falo sempre de uma posição de privilégio, porque eu nunca passei por isto, ou seja, e depois funciona como um elevador social. Eu nunca ter passado por isto permitiu-me. Eu nunca tive que me preocupar se não ia ter comida na mesa, eu nunca tive que me preocupar se não ia ter roupa, então pude-me focar nos estudos e depois os meus pais puderam-me pagar a faculdade. Então, percebes? Isto é tudo um elevador social e nós somos todos frutos nós, infelizmente, somos parte do que nós fazemos ou do que nós somos é fruto das nossas circunstâncias, do que nós nascemos, porque nós aí já entramos. Se tu não passas por estas coisas todas na infância, tu já vais um bocado à frente, e não é? E a tua maneira de pensar até é outra. Exato. E a maneira de encarar as coisas, porque enquanto tu não tens de preocupar se vais comer ou se tens que estudar de barriga vazia, tu vais render mais na escola e depois isto tudo é o tal elevador social. E eu penso, fogo, man. É uma bola de neve, não é? Há mesmo pessoas que exato. E eu volto a referir que nós falamos sempre de uma posição de privilégio e eu principalmente não quero mesmo nada que isto soe arrogante, mas eu quero a minha preocupação com este episódio, que era soar arrogante e é completamente o oposto, que é, fogo, man, como é que é possível tu ires para a televisão dizer este tipo de coisa e saber que há pessoas que concordam contigo? Eu não imaginei as pessoas que recebem isso e que ouviram aquilo. Ouvir estas coisas, exato. E que viram aquilo. E ficam tipo, ainda ganham, e depois ganham mais vergonha, e depois ganham mais estima, e depois os filhos dessas pessoas também não querem falar sobre isso. E é tipo, fogo, man. E eu quase me sinto mal porque só com 26 anos é que tomei. É que me apercebi da realidade. Não, já sabia que havia pessoas que passavam por dificuldades e assim, mas só por causa desta questão do RSI, porque para mim era uma cena dada, tipo, se as pessoas precisam de ajuda, tens de ajudar, pronto, é para isso. E agora está-se a discutir isso, é para isso que já foi aprovado há tantos anos. Exato, é para isso que o Estado Social serve, para ajudar os mais pobres. Eu acredito na redistribuição da riqueza, eu acredito no Estado Social, então para mim era uma coisa dada. Quase obrigatório. Saber que há pessoas que querem reverter isso, ou que querem atacar pessoas que usufruem disso, pá, deixa-me honestamente, dá-me algum nojo, não, tira-me, porque eu penso, como é que a sociedade, como é que falhamos, como é que chegámos aqui? E estas pessoas estão a educar filhos, que vão educar filhos e que se calhar estão a passar estes valores, percebes? É a tal bola de neve, mas aqui, neste caso, no sentido inverso, no sentido oposto, que é o correto. E só para terminar, que esta questão, e desculpem se isto hoje ficou um bocado mais pesado e mais sério, nós hoje não, acho que não, era complicado brincar assim, ou falar de uma forma menos séria deste assunto, e não sei se tens mais algumas coisas para dizer sobre isto. Não? Não quero acrescentar nada. Eu quero só aqui fazer uma ponte, porque a seguir a isto falava sempre do ordenado dos deputados. Exatamente. Que é elevado. Eu falei disto com a Mariana, nós concordamos, sim, é elevado, mas as pessoas estão mal. Quem está mal somos nós, ganhamos pouco. As pessoas ganham muito. Exatamente. E é assim que devemos pensar. Se continuarmos a pensar, eles deviam ganhar menos, nunca vamos passar daqui. Nós temos que pensar, nós devemos ganhar mais, e como é que vamos fazer isso? E temos de nos elevar a nós e chegar lá. Exatamente. E a Mariana decidiu ir fazer um trabalho de casa sem me dizer nada. Basicamente eu trouxe e apresentou-me aqui uma coisa uma que surpresa. Eu disse que tinha que ser... isto surgiu na... Tem que ficar aqui. Exato, o contexto. Isto surgiu porque acho que foi o João Adelino Faria, não tenho a certeza, mas acho que foi o João Adelino Faria, moderador da RTP, moderou o debate entre o Primeiro-Ministro António Costa e o líder da extrema-direita, e ele depois perguntou... Deixa eu só aqui interromper para dizer aqui uma coisa. Nós... Quem nos está a acompanhar já viu que nós já só dizemos
Desde que tu disseste que ias deixar de chamar de automerdas a nível online, Exato. passámos os dois a adotar essa nomenclatura e queremos deixar aqui que isto é um jogo, ok? Quem diz o nome da pessoa é como o Voldemort, não se diz o nome. Quem diz o nome é um shot. Exatamente. Pronto. Só à parte. O jogo que nós criámos, tu publicaste isso, acho eu. Exato. Nós tínhamos um jogo. Era, nós temos que adaptar esse jogo e pôr na nossa página de Instagram. Pôr mesmo fixo, não ser só agora é numa que já história. acabaram os debates, pá. Mas pronto, agora É rever. Revejam os debates. Olha, se tipo, Um jogo de bebida, em vez de comprarem o Cards Rings of Against Fire, não sei quer quê. que seja, Cards Against Humanity. metem os debates a dar. Pronto, o que aconteceu? Isto foi o João Coutinho de Figueiredo, veio aqui. Exato. Não, o André Ventura veio aqui. Não, porque tu me estás a dizer à pressão. O João de Lino Faria perguntou: ok, então e quais são as medidas que os dois candidatos têm para combater a pobreza? E o Costa disse: vamos fazer isto, vamos escalar vamos fazer mais escalões de IRS, vamos levantar não sei o quê, temos Que é um uma medida orçamento progressivo, temos um salário mínimo progressivo até 2026, não sei o quê. Que Ok. está-me a parecer um passo maior do Tá que a bem. perna chegar aos 1000 paus. Vamos fazer um episódio sobre isso. E depois o líder da extrema-direita disse: eu acho que devíamos reduzir o número de deputados e eu acho que nós devíamos reduzir o salário dos deputados. E eu fiquei a pensar naquilo e pensei: epá, não, tem de haver forma de desmontar isto porque eu tenho quase certeza que isto está online. Então o que é que eu fui fazer? Eu hoje, inspirada pelos meus colegas deputados, pelos meus... Como é que é? Nós somos da mesma nacionalidade, nós, os meus conterrâneos. Não é conterrâneos. Não, conterrâneos não. Lembra-me dos contemporâneos, lembras dessa série? Saudades. Grande, Tá na Bruno RTP Nogueira, Play. Nuno Tá na Marco, RTP Nuno Play. Lopes. Pronto, o que é que eu fui fazer? Mas é trabalhar, era dos contemporâneos. Eu trouxe os papelinhos também hoje e fui buscar ao site do Portugal Parlamento, Gov, não, parlamento.pt, está lá os salários dos... .gov.pt. Parlamento.gov, está lá os salários de todos... Não, é só o Parlamento.pt. Está lá os salários dos deputados, porque esses valores estão em Diário da República, estão tabulados. Ou seja, como estamos a governar em duodécimos neste momento, o salário de 2022 até haver novo Orçamento de Estado é igual... Por acaso não sei se o salário dos deputados ia aumentar em 2022, mas os valores que têm é... Então pronto, eu fui buscar isto, depois o Atenção André... que isso não é o valor mais baixo. Isto não é o valor mais baixo. Depois o André vai fazer aqui um mais close-up. baixos. Então eu só Sim, trabalho André, com depois Excel. tens que Fazer aqui um close-up. Produção! Exato. Então, um deputado em Portugal ganha... Pois aquilo há vários escalões. Pois aquilo é em média, porque começava nos 3 e qualquer coisa. Aquilo era 3 tu mil mandaste-me uma tabela. Aquilo era na 3 mil altura. e tal se tu não tiveres exclusividade, que és isso e podes continuar a trabalhar, ou ser professor, ou não sei o quê. Eu arredondei por cima e pensei, ok, todos os deputados trabalham com exclusividade, o que significa que eles ganham mais dinheiro. Então eu fui buscar... Não é o caso, atenção, frisar que isso não é o caso. Eu fui buscar os valores todos que estão disponíveis e fui-me a fazer um Excel. E então, um deputado ganha 4.054 euros por mês. Multiplicado. Brutos e líquidos. Isto é ilíquidos. Para quem ainda não trabalha, e líquidos é brutos. É o que vai na folha, depois vão aprender estes. E depois o que entra na conta é diferente. É o líquido. Exato, é o líquido. Pronto, eles ganham em líquidos 4.054 euros, que a multiplicar pelos 230 deputados dá. E atenção que ele queria reduzi-los. Por Isso é mês. se estiverem lá todos. Exato, eu estou a dizer, se estiverem lá Se estiver lá tudo como Se estiverem está. lá todos, com o ordenado que estão a receber agora, são, dá 932.445 euros por mês. Por mês. Ou seja, Brutos. Valor. valores brutos, depois ainda vão Certo. ser descontados. É o valor ilíquido. Ou seja, 14. Eu assumi que os deputados recebem, tal como eu e tal como tu, 14 meses, que é Exatamente, o subsídio, os subsídios. e o subsídio de Natal. Mas, atenção, só uma ressalva. Isso não são subsídios. Tu, efetivamente, trabalhas 14 meses. Eu sei. E também, É que há muito esse engano de... Não, tu trabalhas mesmo... Os dias que tu trabalhas... há pessoas que não recebem. Traduzem-se em mais um mês, que é o 13º mês. O único mês que está realmente a mais, que é realmente um subsídio, é o das férias. E também há pessoas, e não te esqueças que também há pessoas que recebem duodécimos e recebem o valor todo do ordenado distribuído por 12 meses. Eu gosto de, em novembro e em julho, ter cair aquela ali bochecha, aquela... né? Dá uma sensação meio... como é que é ser rico por um dia? Não, nem é bem rico, é tipo... Como é que é não ser dá tão... para respirar em 3 semanas? Exato. E Assim. por 14 meses, a despesa que o Estado tem com os deputados, se for só um, é esse. Ou seja, se trabalhares o ano inteiro como deputado em exclusividade, tu recebes 56.757 euros. Opa, que não era um mau ordenado, não ia dizer que não. Não me queixava. Aceitava Assim, eu até. aceito. Para quem tiver a ouvir, eu aceito. Mas no total isto dá, ou seja, 230 deputados a receberem 14 meses o 50 valor máximo Ou que há seja, para deputado. 233 pessoas. 230. 230. Eu estou sempre a teimar com 33. 33, cacete. É 230 pessoas a 56 mil euros. Dá 13 milhões de euros. 13 milhões de euros no ano. 13 milhões de euros, 54 mil. Ok, Lá, e tu disseste-me que ias ver a população ativa de Portugal? Exato, eu fui ver a população
população ativa. Pronto. Isso é que é o outro Isto aqui, papel. Isto é o que eu exato. não vi. O outro papel que tu não viste foi... Eu mandei isto ao João antes de trazer Não está a aqui. contar? Ah, não, Tá, está. não. Depois, Então, depois O André vai Depois fazer um aqui um close-up. zoom aqui. E depois podemos finalizar isto na nossa página. Isto era, mano, eu peguei nisto, eu fiz um Excel que eu trabalho todos os dias com Excel, não é? E no meu trabalho mesmo. E a 13 milhões. a população ativa em Portugal em 2021, segundo a Pordata, e deve estar atualizado porque o ano passado vamos Normalmente censos, está sempre. são a população ativa, ou seja, pessoas com mais de X anos, com menos de 65 anos, que podem estar em idade de trabalhar. Exatamente. Temos 5 milhões. 5 milhões de Metade- pessoas. Metade anda a trabalhar para outra metade. Está a andar a trabalhar para as crianças. Anda ao meio, como é que é? Anda meio mundo a anda meio tentar país a trabalhar para a outra Não, metade. aquele ditado anda meio mundo a tentar enganar o outro meio. Sim, mas... Não é o caso, não é As o caso. pessoas, a população não ativa são as pessoas que já passaram a vida inteira a trabalhar e descontaram, ou as crianças, Ou as os crianças jovens, que um até dia lá vão estarem- chegar, não é? Exatamente. Então Então, 5 milhões. Os 13 milhões de euros. 13 milhões de euros, 54.234,20 que nós temos. Eu fui mesmo ao pormenor, que é fogo. Eu pensei, como é que ainda não houve nenhum jornalista a fazer isto? A dividir pelos 5 milhões de tugas de portugueses que nós temos em população ativa por ano, dá 2,61 euros por ano, por português. Ou seja, se nós seguíssemos a medida... Ou seja, o dinheiro que o Estado gasta... Então, espera aí. Isto é, eu num ano, se meter 2,61€ num frasco e juntar a todas as pessoas que fizerem isso, pago o ordenado dos deputados todos ou é por mês? Paga ordenado dos ordenados todos por ano. Por ano. Então, dos meus descontos, só 2,61€ anuais. É que vão... Sim. É que nem sequer é mensal. Não, é isso. Por isso... 2€. 2€ por ano. 2,61 por ano. Por isso... Dá para andar de autocarro em Lisboa. Mas isto... Exato. Mas olha que não dá para o elétrico. Que elétrico é da cara. Mas É que é olha... 2,80€, não é? Mas, E exato. todos atualizados. A conclusão disto é que a medida... Pá, como é que ainda não houve ninguém a fazer isto? Porque é uma medida tão estúpida e tão populista, isto não ia ajudar ninguém. Pois isso não vai dar 13 dinheiro a milhões de ninguém. euros, 54 mil euros por ano. Só Se já se tem salários juntares, de os... Isto estou a pensar aqui agora muito depressa, que é, se juntares 2,61 vezes 5 milhões, fizeste essa conta. Então é isso. Não, isto é 2,61 vezes... Por português por ano. Já te disse. Ok. Se nós dividirmos então a despesa, esquece, então se nós dividirmos a despesa pública que o Estado tem a pagar o ordenado aos deputados, dividimos pelos portugueses em população ativa. Já percebi. Tu, candalmente, pá, fogo, se o André Ventura chegar lá e disser vamos acabar com os Há 5 milhões de pessoas a receber mais 2,60€. Exato, pronto, está resolvido o problema da pobreza do país, não está? Obrigado. Então já sei em quem é que vou votar. 2,61€, pá, isso já não dá para um... Já não dá para 3 cafés. Não dá para um Epimil. Não E pagas depois Epimil. Já viste que o MEC já não tem euro poupança? Por isso, Já só tem o 1,20€ de poupança, ou o 1,5€ poupança, uma coisa assim do género. verdadeiras questões da humanidade, não é? Por isso, eu não percebo como é que ainda não houve ninguém a desmontar este argumento. Este argumento do ordenado dos deputados, isto nem é o ordenado mais baixo. Isto está feito por alto, obviamente é uma coisa que eu fiz meio sério, meio a brincar no Excel, mas imagina, não podem deixar, não podem continuar a deixar ir para a televisão dizer estas coisas de se reduzimos o número de deputados e se reduzimos o ordenado deles. Os deputados não recebem assim tanto, recebem mais do que eu, recebem mais do que tu, recebem mais do que o André. Pois é, fazem uma ressalva, não recebem imagina, assim tanto. eu acho que há uma ideia errada na população portuguesa que os deputados estão a ganhar 20 Estão mil a euros levar- por e mês que estão ou a 30 levar o mil dinheiro todo euros. do país também. São 13 milhões e 500 mil, vamos fazer 13 milhões e 500 mil euros por ano em despesa para pagar salários isto é só os deputados, obviamente, pois há mais pessoas na Assembleia da República. Mas também não chegam perto destes valores. Exato, e também há pessoas de líder da bancada parlamentar, só conta um grupo parlamentar a partir de 20 deputados. Há todas umas nuances, mas pronto, os 230 deputados fazendo por cima dá 13 milhões. Isto a dividir pelos 5 milhões de portugueses que trabalham dá 2,61€ por ano. Isto não vai ajudar ninguém, não é uma medida que vai combater a pobreza. Nós devíamos era preocupar-nos em elevar os salários à restante população, não era em baixar. E não era. É que lá estamos outra vez a nivelar por baixo. Nós temos é que nivelar por cima. E não é tirar deputados, porque depois os partidos pequenos vão perder representatividade. Exatamente. Não é reduzir Ficam os lá só salários dois ou dos três deputados. É tentar nivelar o restante da sociedade. E mesmo que seja reduzir os salários dos deputados, não vai fazer diferença. Imagina, reduzimos os deputados Só para se for para metade. acrescentar no RSI. Reduzimos os deputados para metade e reduzimos mesmo o assim não ordenado para acrescentas metade. nada. E cada português vai ganhar 1,30€. Uau! Por ano! Isto é 1,30€ por ano. Pá, é uma medida estúpida, populista, que não serve a ninguém. Só serve soundbites de pessoas que vão tipo, os deputados Ouvem aquilo, ganham pois é, imenso, não eles sei o quê. E depois o Chicão também chegou para ele, porque lhe disse, olha, mas se você quiser, pode pegar no seu ordenado e se o problema é os ordenados, pegue no seu ordenado e dê parte do seu ordenado a instituições de solidariedade e ajude pessoas e não sei o que, não sei o que mais. Eu pensei, sim, não acredito que disse isto, mas sim, o Chicão teve bem, que é, estas medidas são populistas, temos que aumentar os salários, temos que aumentar... não podemos é dar passos temos maiores do que que as taxar pernas. mais os ricos também, mas isso aí é outra questão, e temos de parar de
fazer as pessoas que necessitam de coisas para chegar ao fim do mês sem passar fome, sem passar frio. Não é sobreviver. É sobreviver. Isto é Não, sobreviver. é deixar de sobreviver. O objetivo é Exatamente. deixar de Sim, sobreviver. mas o RSI serve para as pessoas chegarem ao final do mês sem o corda ao pescoço, porque não é? E E mesmo se assim calhar... está lá um bocadinho, está Eu vi, Não tá vi mais raparigas a dizer, a minha mãe usava o RSI para me poder pagar metade do quarto da faculdade, porque as rendas estão altíssimas e não sei o quê. Eu digo, por favor, enquanto sociedade, e se tiverem a ouvir isto e quiserem votar em pessoas que querem reduzir estes apoios sociais que são tão importantes, Lembrem-se dos valores. pensem-se que os valores não são, nem o valor do RSI é significativo, nem reduzir o número de deputados e reduzir o ordenado deles vai ter impacto, porque não vai, há coisas que estão, se taxássemos mais, eu tenho a certeza que assim, os CEOs e os diretores, não sei o que, das empresas privadas, recebem muito mais do que um deputado. Eu acho que também que se atribuíssemos menos verbas a empresas privadas, mas isso aí já é outras questões. Mas pronto, acho que a ideia, e eu espero mesmo acho que genuinamente ficou explícito que isto tenha passado da forma certa, porque era um episódio que eu não queria fazer, basicamente, e que o João me convenceu a fazer. Eu estava um bocado receosa, e espero que a ideia tenha passado, que eu acho que passou, e foi esclarecedor aqui os papelinhos. Estou bem os orgulhosa, fui inspirada pelo... líder da extrema-direita. Mas é que ele começou com isso, não é? E depois de repente... Já toda a gente leva papelinhos. Acho que a única que eu não Qualquer dia leva um PowerPoint. Depois era tipo, não, está aqui escrito. Pois é, tenho aqui. Está aqui escrito neste papel, o polígrafo disse, não sei o que. Eu acho que para o ano eles vão levar... Para o ano não, poça. Mas eu acho que eles vão começar a levar projetores. Exato. E PowerPoints. E prezis. E depois eram tipo uns que subiam os papéis e já nem mostravam era para assim, a câmara. está aqui. Olha, está aqui. Trouxe este. Exato. Por isso, nós trouxemos... Isto são os papéis do podcast. Coisas que temos para dizer. A coisa que nós temos para dizer é... Parem de atacar as pessoas que usufruem do RSI. E parem de levar papéis para a televisão. Também. Isso no fundo podia ser uma irritação. Parem, já que não parem de matar árvores para fazer confetis e parem de... Mas por acaso eu também contribuí para isso, é verdade. Que, De forma errada. De forma erradamente. Impresso. Ou mas pronto, imprimido. e depois vai aparecer Frente e melhor explicado. E quais é que são os... desculpem lá, isto. Esperamos que... Irritações. Agora a falar a sério, esperamos mesmo que este episódio tenha passado da forma certa. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão... Não hesitem em contactar. Exato. Falem connosco mandem-nos mensagem no Instagram ou falem connosco no YouTube, que nós estamos a responder a todos os comentários no YouTube. E se há alguma coisa que nós temos mal ou que tenha soado mal, estamos cá para ser corrigidos e para assumir todos os erros. E se soarmos arrogantes ou prepotentes também, mas acho que isso tentámos mesmo não, até que investigámos bastante antes de fazermos este episódio, acho eu. Pronto, era só isso. Obrigada. Sejam meiguinhos. Irritação aí da tua semana, o que é que tens aí? De irritações? Olha, vai um bocado nesta onda dos debates, que foi partidos de direita a falar mal da escola pública, fez-me alguma impressão. Eu sou filha da escola pública. E com orgulho. Eu fiz 12 anos de escola pública, tirei a minha licenciatura numa universidade pública, mudei de faculdade e fui tirar o meu mestrado e foi numa faculdade pública. Não é tudo o que eu sei, mas devo muitas coisas. Devo a base da minha educação teórica à escola pública. Tenho a certeza que ainda não descontei o suficiente para pagar a todos os professores com que eu me deparei, porque eu fiz 3 anos de licenciatura e 10 anos de mestrado e 12 anos de escolaridade, ainda nem sequer era, na minha altura, no 12º ano, não era obrigatório, era só o teu ano. E eu tenho a certeza que ainda não descontei o suficiente para pagar o ordenado a todos os professores, que houve bons e houve maus, mas eu devo muito à escola pública, devo muito aos governos que vieram a seguir ao 25 de Abril, que apostaram na alfabetização da sociedade, exatamente, e que criaram escolas e que criaram universidades e lá está, porque se eu não fosse eu não sei se os meus pais teriam capacidade para pagar uma universidade privada ou uma escola... A escola pública fez tanto pela sociedade. Nós tínhamos índices de analfabetização altíssimos. E pode continuar a fazer. É a base de tudo. Sabes qual é? Eu li uma frase muito interessante que dizia: eles incomodam-se com a escola pública porque a escola pública permite que... permite a criação do tal elevador social, permite que pessoas... E as pessoas começam a pensar em permite que as pessoas cheguem lá sem ser por dinheiro, não é? Porque nós conseguimos... chegam lá por mérito. Não é que as pessoas que vão para as escolas privadas ou que estejam em universidades privadas não tenham mérito. Mas a verdade é que a escola pública veio nivelar e permitiu o tal elevador social. E a mim faz-me mesmo muita impressão o facto de ter ouvido certos líderes políticos falar com tanto despeito e quase com algum...
alguma petulância da escola pública. A escola pública formou muita gente. Os meus pais foram formados na escola pública, eu fui formada, a minha irmã está a formar o meu irmão. Eu estou rodeada de pessoas que foram formadas na escola toda a pública. gente que eu conheço Estamos todos andou na escola rodeados, não é? pública, Porque os médicos são formados na escola pública, os engenheiros, tudo o que acontece, não é? Quase todas as pessoas que nós nos deparamos é da escola pública. Não podemos ser arrogantes ao ponto de achar a escola pública tem falhas, tem de ser reformulada. Era o que eu ia dizer, tem que ser reformulado, não é? Está mal, acaba-se. Não, está mal, arranja-se. E não é, está mal, privatiza-se. Agora é isso, privatiza-se tudo. Está mal, privatiza. Está mal, privatiza. Qualquer dia não temos nada, não é? Como dizia o Saramago, e privatizem puta que os pariu a todos, não é? Desculpem a expressão, mas é assim, está mal, privatiza-se. Não, está mal, vamos usar o dinheiro, vamos reformular as coisas e vamos fazer. Este exercício pá, é para a educação e é para o SNS. Não é privatizar o SNS, é pegar no dinheiro, ir ver, perceber quais são os problemas, falar com as pessoas que estão no meio, falar com os médicos, falar com as pessoas, perceber, ok, precisamos de ajuda aqui. Não é achar que o Ministro da Educação sabe ou que a Ministra da Saúde sabe, é falar com as pessoas que sabem, mas vamos parar de achar que a privatização é a resolução. Esta frase do Saramago, desculpem, eu de repente fui para um sítio, irrita-me mesmo. No YouTube ninguém te corta. Exato, não, então olha, se me cortarem. Também se cortassem na televisão, não tinha um pi. Exato, sim, houve muito mais chavascal em debates e não aconteceu nada. Não houve um pi em cima. E é isso que eu acho que é isso que acaba por ser o mais importante. Ok, se há problemas, vamos identificá-los, não vamos privatizar, porque a privatização não é solução para tudo. E nem todas as pessoas. Portugal não está numa situação económica em que todas as pessoas tenham poder de compra ou poder económico para mesmo dar, que tivesse, para pagar. não é a forma certa. Claro que não. Na minha opinião, mesmo que tivesse, não é a eu forma sou certa. defensora de uma coisa que é a escola, a educação e a saúde não têm que dar lucro. Deviam ser, eu nem sei se devia dizer Esta frase dava uma tese de mestrado, ou dava outro episódio. Eu acho que nem vou dizer a minha irritação. Não vai? Não, tenho que dizer porque temos que compensar, depois vamos Okay. condensar isto. A minha irritação é muito simples. Ok. Irrita-me todos os dias de manhã os locutores da rádio ficarem felizes por anunciarem que não vai chover. É importante chover, não sejam atrasados mentais. Por amor de Deus, isso Barragens, é grave. Plantas, Eu estou a tentar plantar árvores e o meu pai e o meu avô já não está cá, mas o meu pai e o meu avô diziam só se plantar árvores no inverno, sabes porquê? Só regas no dia em que a plantas, nunca mais a regas na vida. Isso já não é assim. Pois não. Já era suposto ter chovido imenso em dezembro, já não chove. E irrita-me mesmo, é que dá mesmo uma irritação as pessoas. A carne vocês comem, tenho de vos informar, não nasce nas covetes e a fruta também não nasce naqueles sacos de plástico. É que é mesmo importante chover. E a maneira como dizem que é e hoje mais um dia de sol, que bom, não gosto nada de chuva, não sei o quê, e esta semana de sol, e este fim de semana de sol, eles não se chateiam, dizem sempre a mesma coisa todos os dias, anunciem chuva, trevoada, sei lá, tem inundações, já tenho saudades, vejam lá o que é que eu já tenho de saudades da chuva. Depois causa bem impactos económicos. Pois causa, mas olha, em certos países ainda bem que há inundações, que é para terem trabalho, senão não tem nada para fazer, sabias? Isso é, meu Deus. Bem, rapidinho, músicas da semana. Musiquinhas, fala aí. Para mim, Man on the Couch é uma banda portuguesa que a música se chama Se Eu Morresse Amanhã. A música é incrível e tem uma frase. Achava que no final era Se Eu Morresse Amanhã. A música é tipo, se eu morresse amanhã, agradeço aos meus pais, uma coisa assim, é assim. E é um bocado a mensagem que é. Mas a música é muito gira, vão ouvir. E é tipo uma banda, acho que não é muito conhecida, mas a música é muito gira. Por acaso não conhecia isso. Vamos ouvir no carro quando vamos voltar. E tu? E eu trouxe uma banda que me é muito querida. Não é Foo Fighters. Começa a ser uma piada. Yeah. Trouxe The Black Keys e trouxe Little Black Submarines. Que é uma grande música também. É... E pronto. Hoje é. Fica aqui as sugestões. Dia 28 de janeiro, dia 30, votem. Dia por favor. 30 ir às urnas, a tal expressão. Exatamente, dia 30. Vão às urnas, votem, informem-se. Façam como eu. Se não quiserem ler os programas eleitorais, procurem por palavras-chave que são importantes para vocês nos PDFs e leiam as cenas. É o que eu estou a fazer, porque o programa da IL tem tipo 600 páginas. Não vou ler 600 páginas. Mas pronto, por favor, ficam votem. Aqui as sugestões e as sugestões musicais também. E esperemos que gostem deste episódio. E de ouvir.